Vamos à Bíblia, nosso alimento diário aqui no projeto Este Dia com Deus. Salmo 34, verso 7. Esse é um versinho conhecido, muitos sabem de cor, está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Simples assim e maravilhoso, não é? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Significa a presença de Deus na vida daqueles que o amam, é constante, é permanente. Essa aqui é uma promessa de cuidado, de proteção de Deus sobre os seus filhos. O anjo do Senhor acampa-se, ele permanece, ele está junto da gente, ele não se separa da gente, ele vive conosco, está sempre em nossa presença. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Claro, temor a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas é amar a Deus, reverenciá-lo, obedecê-lo, confiar nele. Aqueles que temem a Deus são alvo da proteção e do cuidado de Deus. Salmo 91. Eu quero ler com você os versos 9 a 12. Esse salmo é muito conhecido também e muito estudado, não é? Porque traz para nós exatamente esse sentimento e essa convicção de que em todo o tempo o Senhor protege aqueles que o amam. Todos que amam a Deus e andam fielmente em seus caminhos podem estar seguros que nada os destruirá, porque há uma proteção superior sobre eles. Olha só, Salmo 91 agora, versos 9 a 12. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele ordenará, ou dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O Senhor poderia ser mais claro, mais direto, mais específico do que está sendo aqui, ao usar o salmista para nos dizer que ele está sempre conosco, cuidando de nós, daqueles que procuram fazer do Senhor o seu refúgio, fazer do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. É claro que isso não significa que nós passaremos por essa vida sem nenhuma dificuldade, sem nenhum sofrimento ou nenhuma perda. Mas uma segurança nós temos, o Senhor está conosco e nada acontece conosco por acaso, nada acontece com os filhos de Deus sem que não tenha de alguma maneira a participação do Senhor, seja enviando o bem sobre nós ou permitindo o mal. E toda vez que Deus permite o mal, ele tem um objetivo maior, ele tem um objetivo bom. Lembra das palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28? Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, não significa que todas as coisas em si sejam boas, mas a ideia é que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso que nós, filhos de Deus, podemos viver com completa segurança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra do mal. Louvado seja o Senhor. A gente não tem a garantia de que nenhum mal nos atingirá, mas nós temos a certeza de que Deus não permitirá jamais que os seus filhos sejam destruídos completamente. Porque mesmo que a morte nos alcance, um dia, pela graça do Senhor, nós estaremos com Ele eternamente. Vamos orar? Ó Deus bendito, como é bom saber, Pai, que a Tua proteção está sobre aqueles que Te amam. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra do mal. O Senhor jamais permitirá o mal, se isso não poderá ser transformado em algum bem, para nosso amadurecimento, nosso crescimento e, sobretudo, visando nossa salvação eterna. Como é bom saber, Senhor, que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Apocalipse capítulo 12, versículo 10 está escrito: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está ouvindo nesse momento aquela mensagem que você sempre ouve ou que costumava ouvir através do WhatsApp. Você se lembra? Você está ouvindo Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Nós agora estamos também no YouTube, todos os dias, trazendo novas mensagens para alimentar o seu espírito, para transformar o seu dia e te ajudar em sua caminhada cristã. Então se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações, porque assim, quando uma mensagem for postada, você vai receber o aviso no seu celular, em primeira mão. E se você precisar compartilhar essa mensagem com algum grupo, clique aqui embaixo no YouTube mesmo e compartilhe o link, pois dessa forma você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E você também não ocupa espaço no seu celular, porque baixar os áudios acaba ocupando muito a memória do nosso celular. Então evite esse estresse e nos acompanhe aqui pelo YouTube ou pelo nosso aplicativo Minuto com Deus, que é gratuito para qualquer aparelho celular. Eu peço que você escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou sugerir. Pela fé, escreva essa declaração: Jesus é o meu advogado. Escreva isso. Jesus é o meu advogado. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final nós vamos orar pelas pessoas que escreveram aqui. Irmãos, existe uma sensação que invade o nosso coração de vez em quando, que é aquela sensação de culpa, onde nós nos sentimos envergonhados por causa dos nossos pecados, mesmo que esses pecados estejam apenas na nossa mente. Mas essa culpa acaba nos afastando ainda mais de Deus, porque pecamos e depois achamos que aquilo que sentimos em relação ao pecado é o mesmo que Deus está sentindo. Se o seu coração tem sido consumido pela culpa, saiba que não é Deus que está colocando ela aí não, mas sim o inimigo. Satanás é chamado na Bíblia de acusador, que aponta para o seu erro e fica diante de Deus mostrando o quão pecador você é. Mas Jesus aponta para o sacrifício na cruz e mostra a Deus o quão amado e perdoado você foi. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus tem autoridade para nos defender de qualquer um que tente nos acusar de qualquer coisa. Por isso, nós temos que desassociar essa sensação de peso e culpa quando nós pecamos ao Espírito Santo, porque o que ele provoca em nós é o arrependimento e não culpa, porque a culpa é passageira e a culpa apenas nos aponta onde foi que erramos, assim como o inimigo faz, ou seja, a culpa aponta para a morte, para o pecado em si. Mas o arrependimento, que é gerado pelo Espírito Santo, nos conduz à vida, nos leva até Cristo e por meio dele conseguimos o perdão. Se você sentir culpa, ore a Deus e peça para ele o livrar do acusador. Mas se sentir arrependimento, aquela vontade imensa que surge